Boa tarde, primeiro ano, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos iniciar um novo conteúdo, vamos ampliar um pouco mais a nossa discussão em torno da disciplina de Sociologia, tá? Nós estávamos vendo, né, até então, desenvolvendo o conceito de cultura e ideologia, todas aquelas, os conceitos, né, que envolvem a discussão dessa temática, né, os tipos de cultura, cultura popular, erudita, a cultura de massa, né, trabalhamos também a perspectiva de a diferenciação que existe entre cultura e educação e a necessidade que a sociologia impõe de estabelecermos essa discussão, essa distinção, né? Adentramos também nas perspectivas diferentes do conceito de ideologia, suas definições teóricas, né? Vimos também a questão da indústria cultural, né? Esse novo formato que se apresenta, né? Que se trabalha o conceito então de cultura de massa, que foi aprofundado com vocês, que foi debatido. E o conceito que vai ser apresentado agora, que a gente vai estabelecer uma introdução hoje, é o conceito de socialização, que para a sociologia, esse conceito ele carrega ele é fundamental, ou seja, você consegue entender a perspectiva sociológica de uma sociedade, tá? Se você consegue estabelecer as relações dos processos de socialização que se estabeleceram nessa sociedade. Então nós vamos ver que esse conteúdo ele vai ser dividido em duas partes, tá? Ele vai carregar uma série de conceitos paralelos e vai estabelecer uma ligação direta, obviamente, com o conteúdo que nós acabamos de ver, que é o conteúdo de cultura, tá? Então nós vamos estabelecer agora, primeiramente, aqui a conceituação inicial, né? Trabalhar o que é socialização, os tipos de socialização, os modos de socialização, os agentes de socialização, para depois continuarmos e avançarmos nessa mesma perspectiva, ok? Então eu vou passar agora para vocês uma apresentação e nós vamos comentando e vamos avançando então dentro dessa perspectiva de socialização. Então veja só, o que nós temos aqui. Então a pergunta que se coloca, né? O que é socialização? O que é esse elemento, né? Socialização. Então aqui temos a definição, uma primeira definição, né? É o processo através do qual o indivíduo aprende e interioriza o sistema de valores, normas e comportamentos de uma determinada cultura, onde intervém um conjunto de agentes de socialização. O termo agentes de socialização está destacado aqui, porque ele vai ser discutido na sequência. Tá? Então, olha só. Então, quando a gente fala de socialização, nós estamos nos referindo aqui na transmissão dos códigos e padrões, tá? Culturais de um grupo social aos indivíduos que dele fazem parte. Dessa maneira, a gente acaba possibilitando a inclusão desse indivíduo na sociedade, na coletividade. Tá? Então, o processo de socialização é o responsável por estabelecer a integração do indivíduo na coletividade. Vocês participam da coletividade, dos grupos sociais, porque ocorreu com vocês o processo de socialização. Quem primeiramente trabalha isso, pessoal, e que trabalha esse processo é um autor já estudado chamado Durkheim, tá? Então ele que vai definir isso. Na sequência está exposto aí, a criança quando nasce, apesar de já trazer os genes necessários ao ser humano, é um ser culturalmente em branco. E através da socialização, os indivíduos vão interiorizar as normas e os valores da sociedade em que estão inseridos. Ou seja, a criança ela não nasce com padrões culturais formados já. A criança não tem essa possibilidade. A criança ela vai ter que formar esses laços sociais. Tá? Então,
ele é em branco, ele diz aqui, né? Uma criança é um ser em branco, ele traz os genes que a tornam humanas, né? Toda a parte biológica, mas a parte social ela é uma construção, tá? Cada sociedade vai, cada meio coletivo, cada meio cultural vai socializar os seus indivíduos de uma maneira bem própria. Quando eu falo meio social, não precisamos pensar distante, nós podemos pensar na nossa região, tá? Os costumes que existem, né, em famílias de determinado local não são os mesmos de famílias de uma localidade muito próxima, ou seja, o processo de socialização acaba sendo diferenciado, tá? Então, esse processo de socialização, ele continua durante toda a vida do indivíduo. Por quê? Porque durante toda a vida o indivíduo vai ter contato, um contato permanente com outros indivíduos. Tá? Então, sempre que existe essa relação de contato, de relação, de inter-relação, vai ocorrer a socialização. Tá? Tem um sociólogo, desculpa, o Peter Berger, tá? Que ele vai dizer que a socialização ela constitui a interiorização pelos indivíduos, tá? Da realidade vivida, que é subjetiva. Tá? Então, nós conseguimos passar a nossa perspectiva subjetiva para os outros indivíduos também. Okay? Então, essa é a primeira perspectiva. Então, diante da definição do que é socialização, tá? Temos aqui outros pontos. Trata-se de um processo de aprendizagem que permite a integração dos indivíduos na sociedade. Por quê? Porque nós aprendemos modelos culturais já vigentes, ou seja, quando nós chegamos ao mundo já existia todo um modelo cultural. Tá? Nós nos adaptamos a ele. Alguns elementos até nós até tenhamos conseguido modificar, mas na maioria das vezes nós nos adaptamos. A socialização, então, ela acontece ao longo de toda a vida, com intensidades diferentes, em contextos diferentes, né? Existem momentos lá da nossa infância, se vocês devem lembrar disso, né? Em que nós nos socializávamos muito facilmente, depois ocorreram momentos, aí faixas etárias, em que nós nos restringimos a grupinhos bem fechados, né? Não éramos muito abertos à socialização, depois essa socialização ela tendenciou a se mostrar mais ampla novamente, enfim, tá? Ela dura toda a vida, como mencionado anteriormente, mas ela se dá assim em intensidades diferentes dependendo do contexto em que a pessoa vive, ok? Então o processo de socialização, tá? Ele acaba sendo dividido em duas partes, tá? Em dois momentos, melhor dizendo, ok? Nós temos aqui, primeiro, o que se chama de socialização primária, tá? E também temos o que vamos conhecer como socialização secundária. Tá? Então, olha só, a socialização primária ela ocorre durante a infância do indivíduo. Tá? Nessa fase, a criança é sobretudo pela família, sendo as aprendizagens muito intensas, mais marcantes, porque a criança está geneticamente preparada para receber e assimilar grandes doses de informação e porque existe uma forte ligação emocional e afetiva com os seus agentes socializadores. Então, ao longo desse período, são aprendidos e interiorizadas as coisas tão determinantes quanto a linguagem, regras básicas de sociedade, modelos comportamentais do grupo a que pertence. Tá? Então, olha só, pessoal, o processo de socialização primária é aquele extremamente marcante na vida do indivíduo, principalmente por quê? Porque ali temos a aprendizagem da linguagem, o que possibilita qualquer indivíduo viver em coletividade, constituir sociedade é a linguagem. Tentem imaginar vocês convivendo num grupo social onde não exista linguagem. Eu não sei se vocês conseguem, eu não consigo imaginar isso, tá?
Quando eu falo em linguagem, não necessariamente eu estou querendo falar que é a linguagem apenas vocal, a palavra. Não, existem várias formas de linguagem, né? No gestual, a linguagem corporal, enfim, qualquer forma de linguagem. É nessa primeira socialização, né, a socialização primária, que isso se dá de maneira intensa, tá? E é aqui também onde aqueles valores sociais básicos para a convivência social numa sociedade eles são introduzidos, tá? Característica básica também do processo de socialização primária. Aqui, a interação estabelecida nos grupos sociais, elas apresentam proximidade, intimidade, afetividade. Né? São aquelas relações afetivas. Por isso que o que nós temos aqui como exemplo, né, podemos dizer, é a família, o grande marco da socialização primária. São relações próximas, são relações afetivas, né? As séries iniciais, né? A educação infantil, se vocês lembrarem, né? A relação que se estabelecia com o professor. Vocês devem ter um professor lá primário, lá ensinando educação infantil, mas das séries iniciais que marcaram vocês, né? Porque a relação ela era afetiva, basicamente. Tá? Ela tinha aquela relação de afetividade. Então, isso é característico do processo de socialização primária. Que ele tem fim. Ele inicia quando nós surgimos, viemos ao mundo, e ele acaba, tá? Ali ao final da primeira infância. Ali, tá? Ele tem começo e tem fim durante a nossa vida mesmo. Diferente do processo de socialização secundário. Tá? Por quê, pessoal? Porque o processo de socialização secundária ele se dá de uma maneira diferente. Tá? A socialização secundária é qualquer processo subsequente que introduz o indivíduo já socializado em novos setores do mundo objetivo da sua sociedade. Acontece em cada nova situação com que nos deparamos ao longo da vida, na escola, grupo de amigos, trabalho, lazer, viagens. Em cada novo papel que assumimos, existe uma aprendizagem das expectativas que a sociedade ou grupos depositam em nós relativamente ao nosso desempenho. Então, aqui, pessoal, no processo de socialização secundária, tá? E a imagem que está ali em cima não é mais a família, é do grupo de amigos, tá? Você substitui aquela intensidade da proximidade, da intimidade e da afetividade por relações, não que não ocorra mais processos afetivos, processos de intimidade, mas eles se dão numa intensidade, digamos assim, menor, tá? A socialização secundária, então, ela começa quando termina a socialização primária, na primeira infância, e dura até o final da nossa vida. Nós sempre vamos nos socializando, nós sempre vamos ampliando esse leque de socialização, de relação com grupos sociais. Tá? Então, aqui é que introduz os indivíduos, né, em novos grupos sociais, possibilitando a continuidade do processo de socialização. Aqui existem maior diversidade de agentes de socialização. Né? Se antes basicamente era a família, a prof lá das séries iniciais, primeiro, segundo aninho, agora não, agora são mais agentes. Né? Tem o patrão, tem o grupo de amigos, tem a escola com mais professores, a multisseriar, né? Então, vai ter uma série de agentes, né? E está citado o exemplo, né? A escola, locais de trabalho, grupos de amigos, enfim, tá? É mais ampla essa gama de relacionamento. Vejam só, como é que se dá, então, essa socialização primária? Como é que nós nos socializamos? Nós nos socializamos de três maneiras, adotando três mecanismos diferentes.
tá? Nós adotamos, então, a aprendizagem, a imitação e a identificação. Vamos tentar entender como se dão esses mecanismos de socialização. E eles se dão na primeira fase da socialização primária, ou então na socialização secundária. Isso aqui acontece em ambas as fases, tá? Esses mecanismos que vão ser apresentados agora. Então, olha só, a aprendizagem. Primeiro mecanismo de socialização. Como o próprio nome indica, né, aprendemos desde cedo valores, as regras sociais consideradas corretas, os modelos de comportamentos do grupo, a que pertencemos, o que podemos, o que não podemos fazer, o que é certo, o que é errado. Aprendemos igualmente a ler, escrever, a raciocinar dentro de determinados modelos e toda uma série de competências, das mais básicas às mais elaboradas. A aprendizagem pressupõe a interiorização de determinadas reações perante as situações sociais, ou seja, a aquisição de automatismos de comportamentos variados. Ou seja, um dos mecanismos de socialização são as aprendizagens, ou seja, nós absorvermos conhecimento. Não necessariamente isso quer dizer que nós iremos agir a partir do que aprendemos, mas nós aprendemos, tá? Nós aprendemos. Muitas vezes no meu dia a dia eu não uso essas aprendizagens, mas em momentos de conveniência, que aquilo me convém, eu passo a agir daquela maneira, né? Então a aprendizagem é aquilo que ocorre na escola, por exemplo, na maior parte do tempo, né? A aprendizagem está ali, absorve conteúdo, né? Assimila conteúdo e aprende, tá? Guarda, encaixota aquilo na nossa mente e aprende. Um outro mecanismo de socialização, diferente da aprendizagem, é a imitação. Nós nos socializamos também porque nós imitamos. Ou seja, todos nós aprendemos observando e imitando os outros. Quando isso acontece, estamos perante um mecanismo chamado de imitação. Muitas das atitudes e comportamentos que vemos nas crianças são frutos de sua observação e posterior imitação. O processo de socialização passa então necessariamente pela observação e imitação dos modelos sociais. Por exemplo, a imitação de um comportamento socialmente correto é elogiado, o que leva a que repitamos esse comportamento no futuro. Então, a imitação, digamos, eu gosto sempre de mencionar que a imitação, e destaquem essa palavra por favor, ela não está aparecendo aí, mas ela é um mecanismo consciente. Eu tenho consciência. Ah, olha só como aquela pessoa se comporta. Eu vou imitar ela no meu dia a dia. Eu vou passar a me comportar como ela. Por quê? Porque aquilo gera em mim uma admiração por tal comportamento, por tais atitudes, por tais maneiras de falar, e eu passo a imitar. Conscientemente eu imito aquela pessoa. Bah, né? Olha aquele professor como é que ele se comporta, olha aquele professor como é que fala, olha aquele profissional, aquele médico como é que age. Ah, eu quero imitar, eu quero. Então, é um processo de socialização. A gente passa a se comportar, a agir, porque busca imitar tal indivíduo, imitar tal atitude, tal ação. Tá? Então, esse é o processo, é o segundo mecanismo, que é a imitação, que é diferente do terceiro, que é o mecanismo de identificação. Tá? O que é o processo de identificação? Ao longo de toda a vida, temos tendência para nos identificarmos com pessoas que desempenham um determinado papel no nosso cotidiano. Esse processo de identificação faz com que progressivamente adquiramos comportamentos semelhantes a essas pessoas. Uma criança que se identifica com o pai, com a mãe, com o professor ou até com uma estrela de cinema pode, de certa forma, ser influenciada na sua maneira de se comportar em diferentes situações, uma vez que interioriza comportamento associado a essa mesma pessoa. Aqui eu costumo dizer, se o processo de imitação ele é consciente, o de identificação ele se dá de uma maneira mais inconsciente. Por quê? Porque eu me identifico com a pessoa e eu passo a agir sem me dar conta, muitas vezes, que eu estou agindo como aquela pessoa. Tá? Também aqui existe uma admiração, um querer ser como aquela pessoa, agir como determinada pessoa, mas o resultado da ação se dá meio que inconsciente, tá? Meio que inconsciente, meio que a pessoa ela age, né? E muitas vezes, talvez muitos tenham passado por isso, né?
estarem lá conversando com alguém, daí vem uma pessoa conhecida da família e diz, nossa, como tu fala igual teu pai, como tu fala igual tua mãe, olha, assim, o teu pai também faz assim, tua mãe também faz assim, ou seja, eu não busquei agir daquela maneira, mas a minha identificação com determinada pessoa é tanta que a minha forma de agir se dá igual àquela pessoa, tá? Eu não quis imitar ela. Eu agi porque existe uma identificação entre eu e ela. É algo mais natural, digamos assim. Ou se dá de maneira mais espontânea, mais natural a identificação. Então, esses são os três mecanismos de socialização. Tá? São os três mecanismos de socialização que compõem né, esse aspecto total do processo de socialização que nós estamos vendo, ok? Da mesma forma, então, e nós já citamos já esse nome anteriormente, né? Nós temos os agentes de socialização. Quem são os agentes de socialização? Os agentes de socialização, então, são todos os grupos a que pertencemos são agentes da socialização, na medida em que nos obrigam a interiorizar um determinado papel social, seja por aprendizagem, por imitação ou por identificação. Aqui temos alguns exemplos, tá? Família, escola, amigos, meios de comunicação, empresa. Então, os agentes de socialização nada mais são do que aqueles responsáveis pela implementação do processo de socialização. Tá? São aqueles que fazem a socialização acontecer. São os agentes de socialização. Tá? Então, eles têm uma importância muito grande. Né? Ou seja, o pai e a mãe são agentes de socialização, os professores são agentes de socialização, cada um de nós acaba sendo agente de socialização na medida em que no nosso grupo de amigos, no nosso trabalho, lá na escola, nós interferimos e acabamos ditando normas e formas de comportamento das demais pessoas. Quando isso acontece, nós somos agentes de socialização. Ok? E aqui cabe uma diferenciação, tá? De socialização para educação, para não confundirmos esses dois conceitos. Então, socialização nós já definimos, agora vamos definir então o que é educação. Nós já havíamos feito isso lá na cultura, né? Dizer que culto não é uma pessoa que tem educação formal, né? Lembrem lá quando nós estudamos cultura, ou seja, cultura não pode ser sinônimo de educação formal, porque senão nós vamos estar estabelecendo uma discriminação aqui, né? Então, aqui também se dá dentro do processo de socialização, ou seja, socialização e educação não são sinônimos, né? Socialização nós já vimos o que é. O que é a educação, então? A educação ela abrange um universo mais alargado, né? Na medida em que ela excede o limite da escola. O processo de educação não é um processo escolar, ou não é só um processo escolar, tá? Porque nós podemos dizer que existem dois tipos de educação, formal e informal, tá? A educação formal é sim essa dada pela escola, ela é organizada numa sequência pré-estabelecida, orientada por professor, tem por trás um sistema educativo institucionalizado, cronologicamente graduado, né, que se estende, né, lá do ensino da educação infantil até ensino superior, pós-graduação, enfim, ou pós-graduações possíveis. Tá? A educação formal é aquela que está formalizada, que tem toda uma estrutura por trás e que você sabe o que se segue, né? Fez lá a educação infantil, então você vai para as séries iniciais, você vai para as séries finais do ensino fundamental, vai para o médio, ou seja, existe uma sequência lógica. Já a educação informal, aqui ela diz assim, pode ser definida a educação informal como um processo pelo qual durante toda a vida as pessoas adquirem e acumulam conhecimentos e habilidades, atitudes e comportamentos através das suas experiências diárias e da sua relação com o meio ambiente. Abrange todas as possibilidades educativas no decurso da nossa vida. Tá? A educação informal, então, é aquele mar de conhecimentos, né?
que nós adquirimos fora do ambiente formal da escola. Tá? Tudo que é habilidade, o saber fazer, né, atitudes que se dão fora do ambiente escolar, fora da perspectiva do ensino escolar, ok? Então vejam só, para esse primeiro momento que trabalhamos para trabalhar o conceito de socialização, tá? Então era isso que eu gostaria de apresentar para vocês. E na sequência, então, aqui vamos tentar definir 3 questões aqui, né? Trabalharmos 3 questões que acredito serem úteis, né? Para ajudar ou para nos ajudar a compreender o conteúdo ou os conceitos trabalhados até agora. Tá? Então, olha só, nós vamos diante aqui, então, temos a primeira pergunta. Diante do que foi apresentado, tá? Diante do que foi apresentado, podemos afirmar que o processo de socialização e os agentes de socialização são responsáveis pela transmissão e modificação dos padrões culturais, ou seja, o que se está querendo aqui é estabelecer uma relação com aquilo que nós havíamos visto na aula, no conteúdo passado, né? Aquilo que nós havíamos visto no conteúdo passado quando tratamos de cultura. Tá? Então, nós vamos estabelecer essa perspectiva. Então, essa primeira questão, ela está desafiando vocês a trabalharem na perspectiva da relação dos conteúdos, tá? Tentar relacionar o conteúdo que nós estamos vendo com o conteúdo do capítulo passado, tá? Que é o conceito de cultura. Da mesma forma, nós temos aqui uma sequência, a segunda, tomando como referência o processo de socialização, secundário, podemos afirmar que somos frutos do meio em que vivemos, tá? Ou seja, a sociedade, ela me define realmente aqui nessa perspectiva. Eu sou o que o meio, a sociedade faz de mim? Né? Olhando a definição de socialização secundária, aquele segundo momento, eu posso dizer que isso é verdade? E por fim, e para concluir então, como você percebe o papel dos meios de comunicação de massa para o processo de socialização nos dias de hoje? Citamos aí na apresentação, ou foi citado aí na apresentação, que os meios de comunicação de massa, eles pertencem, eles compõem os agentes de socialização do processo secundário, ou da socialização secundária. Então, qual é o papel que eles desempenham hoje? É de muita importância, de pouca importância, por quê? Enfim, tá? Tentem refletir em torno dessa perspectiva aí, ok? Então, desenvolvam essas questões e busquem, a partir delas, né, estabelecer uma compreensão geral do conteúdo apresentado nessa videoaula. Ok, pessoal? Ficamos por aqui. Voltamos no nosso próximo vídeo, então, apresentando a complementação desse conteúdo sobre socialização. Temos alguns conceitos ainda muito importantes e essenciais para entendermos esse processo tão caro para a sociologia. Ok? Fiquem bem, até mais.